paz do Senhor, meus prezados irmãos e amigos, com muita alegria, no primeiro dia do ano de 2022, estamos juntos, trabalhando na causa do Mestre, com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Estamos gravando a lição 2 do primeiro trimestre do ano de 2022, na revista dos jovens, editada pela CPAD. O nosso assunto, João Batista, o precursor de Jesus. É sobre este vulto maravilhoso da Bíblia Sagrada que nós iremos discorrer, então, a nossa palestra. João Batista era o precursor de Jesus, predito nas profecias. Isaías 40, versículo 3, está escrito assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. E lá em Mateus capítulo 3, versículo 3, está o cumprimento dessa profecia. Podemos ler o versículo 1 e 2. 1, 2 e 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Era costume, quando um imperador, um rei, fosse visitar um lugar, uma cidade, na frente dele iam pessoas para limpar o caminho, remover os obstáculos e preparar a cidade para receber essa autoridade. Jesus enviou diante dele, Deus enviou antes de Jesus, João Batista. João Batista era o Elias que deveria vir. Lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos ler o texto sagrado, porque lendo nós temos maior segurança, não é? É Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O judeu, por não ter compreendido, na pessoa de João Batista, Elias, enviado por Deus, até hoje eles aguardam o cumprimento desta profecia. Mas Jesus declarou ser João Batista o Elias que deveria vir. Vamos ler o texto sagrado, Mateus capítulo 11. Podemos ler do versículo 1 ao versículo 14. Está escrito: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondeu e disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, é muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de si o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Este texto merece algumas explicações para elucidar dúvidas que possam surgir. Primeiro, João Batista não era a reencarnação de Elias. Elias não morreu. Capítulo 2 de 2 Reis, Elias foi elevado para o céu em um redemoinho. Ele foi arrebatado para Deus, ele não provou a morte. Se não desencarnou, não pode reencarnar. Mesmo porque a reencarnação é uma doutrina que não está nas escrituras sagradas. Mas o que o texto sagrado quer dizer, que Elias vinha numa função semelhante à de Elias. Elias pregou para a tribo as 10 tribos de Israel, os convidando a abandonarem a idolatria e se voltarem para Deus. E João Batista veio pregando, anunciando ao povo que o reino de Deus estava próximo, pregando que se arrependessem dos seus pecados para receberem o seu Messias. E João era muito parecido na sua forma de ser com Elias. Elias vivia mais no deserto, se apresentava quando fosse necessário. João Batista também da mesma forma. E aqui há um assunto que acredito seja interessante dar uma explicação. Jesus dizia que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ninguém. Nem o próprio Moisés, que falava com Deus face a face, era maior do que João Batista. João Batista, então, era o maior personagem de todo o Velho Testamento. E Jesus disse que o menor no reino dos céus, no reino de Deus, é maior do que João Batista. Vamos procurar entender por que João Batista foi considerado o maior vulto do Velho Testamento. Porque todos os reis e profetas, todos os grandes personagens do Velho Testamento desejaram ver os dias de Jesus e não viram. Mas João Batista viu Jesus e teve o privilégio de batizá-lo. Por isso ele foi considerado o maior personagem do Velho Testamento. E por que o menor no reino de Deus é maior do que João? Porque João Batista foi testemunha da vinda de Cristo.
Mas João Batista não testemunhou a crucificação, a glorificação do Senhor na sua ressurreição e a ascensão do Senhor para o céu. Então, os cristãos do Novo Testamento puderam testemunhar essas bênçãos. Portanto, João Batista não atingiu o nível desses personagens. João Batista era nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. Nazireu significa consagrado a Deus. Para nossos amados ouvintes, que queiram ter o melhor conhecimento sobre a lei do nazireado, pode ler no livro de Números, capítulo 6, dos versículos 1 a 21. Está lá toda a lei do nazireado. João Batista era filho do sacerdote Zacarias e sua mulher Isabel. Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Eu gosto muito de ler sobre esse casal, Zacarias e sua mulher Isabel. Está escrito que já eram avançados em idade. Mas Zacarias era irrepreensível na lei e nos mandamentos do Senhor. Como é gostoso podermos saber que existem alguns exemplos na Bíblia maravilhosos. Isabel, mãe de João Batista, era prima de Maria, mãe de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 36. E o casal, como já dissemos, avançado em idade. Isabel não tinha filhos, era estéril, mas Zacarias orava para que Deus desse um filho à sua mulher. A mulher, naqueles dias, na cultura da época, a mulher que não tivesse filhos era considerada inútil, até mesmo humilhada, e era vista com diferença na sociedade, era discriminada. E toda mulher desejava muito ser mãe. Isabel não era diferente. Havia 400 anos desde o profeta Malaquias que não se ouvia qualquer profecia. Cumpriu-se aí o que está escrito no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, onde o profeta estava dizendo: eis que virá dia, diz o Senhor dos Exércitos, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Ora, de Malaquias, o penúltimo profeta do Velho Testamento, porque o último foi João Batista, cessaram as profecias, cessaram as revelações de Deus. E o povo esperava com ansiedade alguma revelação de Deus, alguma profecia, mas não se via, era um verdadeiro deserto espiritual. Naquele verdadeiro deserto espiritual, aparece João Batista pregando ao povo arrependimento dos pecados e apresentando Jesus como Messias prometido. Depois de 400 anos, sem ouvir qualquer profecia, qualquer revelação de Deus, aparece um homem estranho que vivia no deserto, muito parecido com Elias. Vivia no deserto, era um nazireu de Deus, não bebia bebida forte, nem comia carne, está escrito que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era a alimentação de João Batista.
até que se apresentou a Israel. João Batista teve o privilégio de batizar Jesus. Ver o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E ouvir uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos ler o texto sagrado? Está em Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 12. Está escrito assim: vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará sua eira, o celeiro, seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E assim, continuando até o versículo 17, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista foi testemunha ocular deste acontecimento maravilhoso. E nós vimos a pregação de João Batista, como a sua pregação era uma pregação que chamava as pessoas à responsabilidade. João Batista não se preocupou de ser popular, de ter uma mensagem que agradasse, que João Batista não se preocupou com estrelato, não queria ser estrela, mas ele estava interessado em fazer a obra de Deus, em cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. Nos dias de João Batista, Israel estava numa situação espiritual muito delicada. Havia também uma multiplicação de seitas religiosas, sendo as principais os escribas e os fariseus. Seitas que foram criadas no período interbíblico, no tempo de Alexandre o Grande. E naquele período, quando Israel era ainda dominado pela Síria, e o imperador na época era Antíoco Epifânio, que perseguia cruelmente o povo de Deus, sendo cruel, profanou o templo, sacrificando uma porca sobre o altar. Então, a sociedade judaica se dividiu, um grupo sendo os fariseus. Fariseu
Na linguagem quer dizer santo. E com o objetivo de cumprir a lei, haja o que houver, custasse o que custasse, e cumprir a lei rigorosamente. E os saduceus era aquela classe considerada a elite de Israel, e eles eram uma seita muito parecida hoje com o Testemunho de Jeová. Não acreditava em ressurreição, nem em anjo, enfim, não acreditava numa manifestação clara de Deus entre os homens. E depois havia a seita dos essênios, dos herodianos, e eles se baseavam muito na sua religião, achando que praticando sua religião era suficiente. E ainda os judeus se orgulhavam, dizendo: nós somos filhos de Abraão, e como filhos de Abraão, estamos debaixo da bênção. Aí João Batista teve a coragem, teve a autoridade de Deus para dizer que o fato de ser filho de Abraão não era o suficiente. Disse que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mas os convidou ao arrependimento, para que se arrependessem e para que recebessem o Messias que estava para chegar. João Batista era um pregador valente, muito corajoso. Nos seus dias, o rei Herodes estava num pecado de incesto, era um incestuoso. Ele vivia com a mulher do seu irmão Filipe, que era um escândalo horrível para todo Israel. E João Batista teve a coragem de se dirigir ao rei Herodes. Na época, os reis mandavam matar quem eles quisessem. Então, precisava ser muito corajoso, muito valente, ter muita confiança em Deus, para chegar ao rei Herodes e dizer a ele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 3 e 4. Então, é o personagem que nós vamos estudar, que os jovens vão estudar na lição 2, do dia 9 de janeiro. O estudo da palavra de Deus não é apenas para encher a cabeça de conhecimento, mas é para aprender com esses heróis das Escrituras. E entre os nossos jovens, meninos e meninas, Deus pode levantar obreiros de valor, cheios do Espírito Santo, para fazerem a obra de Deus. Meus queridos jovens, não nos preocupemos com estrelato. A estrela é Jesus. Ele deve brilhar, ele é a resplandecente estrela da manhã. Então, não tenhamos essa preocupação de ser aplaudido, de que batam palmas para nós, de que nos coloquem em lugar de destaque como grandes pregadores, mas nos coloquemos nas mãos de Deus, como fez João Batista. Ele teve a coragem de enfrentar os líderes religiosos da época, de enfrentar a situação dos seus dias, e de enfrentar o próprio rei Herodes. Ele dizia diante dele: você está em pecado, rei Herodes. O que você está fazendo não te é lícito fazer. Sabia que corria risco de vida, mas estava em primeiro lugar fazendo a obra de Deus. João Batista findou sua carreira no cárcere. A mulher de Herodes aconselhou sua filha, que havia dançado diante do rei de seus grandes,
e lhes agradado. E o rei Herodes, com seus convidados já alegres do vinho, fez a ela uma promessa que ele não poderia cumprir. Pede o que quiseres, eu te darei, até a metade do meu reino. E ela foi pedir à sua mãe uma sugestão: que devo pedir? E ela, a mãe dessa jovem, não demorou em dizer: peça num prato a cabeça de João Batista. Meus amados, antes que nós encerremos este comentário, eu quero lhes lembrar que, apesar de todo o poder manifestado em João Batista, ele era um ser humano. Ele era um homem como os demais homens. E lá encarcerado, ouvindo falar dos feitos de Jesus, o que nós já lemos no capítulo 11 de Mateus, a partir do verso 1. E ele estranhou: ora, se o Messias veio, por que eu ainda estou preso? Por que o Messias já não elevou o poder de Israel e me liberta da prisão? E ele mandou 2 discípulos ir ter com Jesus. Vai perguntar para ele se é ele mesmo, será que eu não estou enganado? Veja como o ser humano tem uma tendência para a fraqueza, não é? Ele testificou no Jordão que ele não era digno de levar a sandália de Jesus. Ele batizou Jesus e viu o céu se abrir, viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus, ouviu uma voz que vinha do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Apesar de todo essa experiência, essa visão, essa convivência, ainda lhe entrou dúvida no coração. E ele mandou consultar Jesus. Jesus não disse, não mandou uma resposta assim: disse, indique para João que sou eu mesmo. Para ele ter paciência lá, que esse é o trabalho dele. Não, Jesus operou milagres, maravilhas, e disse: vai dizer a João que vocês viram e viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitados, e aos pobres prega seu evangelho. Pronto, era a mensagem suficiente para mostrar que era o Cristo. Jesus era o próprio Cristo, o próprio Rei, o próprio Messias. E Jesus falou uma palavra interessante aí: bem-aventurado o que em mim não achar motivo de tropeço. Foi uma mensagem para João. Ele também precisou de receber essa palavra do Senhor. Não tropece não, João Batista é assim mesmo. É esse o meu trabalho. Para tudo tem um tempo determinado. Então, isso nos conforta saber que todo ser humano, muitas vezes diante de uma luta, diante de uma prova, ele pode até vacilar. Mas quando ele sente uma fraqueza, é bom ir a Jesus. Hoje nós não temos 2 discípulos para consultar Jesus, como fez João Batista, mas temos 2 joelhos que possamos colocar no chão e clamar. E o Espírito Santo, nosso Paráclito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Então, João, quando a menina pediu a cabeça de João Batista, está escrito que o rei Herodes ficou perturbado, mas ele não podia, como rei que era, não cumprir uma promessa. E ele mandou o carrasco ir ao cárcere e cortar a cabeça de João Batista e trazê-la num prato e entregar à mãe daquela jovem. Assim, esse grande homem de Deus encerrou sua carreira na terra. Deus permitiu
que seus servos passassem por essas lutas e tribulações. Mas o galardão desses homens de Deus é certo. Venceram a carreira, guardaram a fé, como diz o apóstolo Paulo, quando estava diante da mesma situação. Combati, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me resta receber a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Então, no Velho Testamento, Deus separava homens ou mulheres e eles se tornavam profetas oficiais da nação. Agora, no Novo Testamento, não há profeta oficial. Agora existe o dom de profecia. E o dom é dado a toda a igreja, a todos os membros, a todo membro da igreja que se colocar nas mãos de Deus, ele pode ser usado como um profeta do Senhor. Essa é a razão de hoje a igreja não dizer, irmão fulano é profeta, o irmão fulano é profetiza. Pode ter o dom de profecia, o dom é dado à igreja. E Deus usa ser servo, aqueles que mais buscam, que mais se empenham. Deus pode usá-los também nessa obra. Portanto, meus jovens, aprendamos com esses heróis da palavra de Deus e sejamos fortes. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.